Olá, a graça e a paz de nosso Senhor esteja sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre por que Jesus me chamou. O que eu tenho que fazer? Eu fui chamado para viver a vida da igreja só para resolver meus problemas, só para ter uma vida de ir aos cultos? O que mais Deus quer de mim? Por que Jesus me encontrou? A palavra diz que não fomos nós que escolhemos a Jesus, foi Jesus que nos escolheu. Então, se Ele nos escolheu, Ele nos encontrou. Mas Ele nos encontrou porque nós estávamos cheios de problema, porque Ele queria somente resolver os nossos problemas. Então, nós vamos ter problemas a vida inteira para que a gente fique apegado a Jesus? De maneira nenhuma. Deus nos chamou para um propósito maior e hoje nós vamos compartilhar sobre isso. Então, te inscreve no canal, comenta, curte e compartilha essa mensagem para que mais vidas sejam abençoadas. E para que nós comece compartilhar esta palavra, nós vamos ir no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, então dentro do jardim, quando o homem tinha a plena comunhão com Deus, também tinha lá árvores para que eles se alimentassem e no centro a árvore da vida. Mas também Deus colocou a árvore do bem e do mal, da qual Deus disse que não era para que o homem se alimentasse. E depois Eva então desobedece e perde totalmente a comunhão com Deus. O que é a árvore do bem e do mal? A árvore do bem e do mal é as próprias trevas que Deus colocou no jardim do Éden. Mas por que Deus colocou essa árvore lá? Porque Deus é um Deus que nos deu livre arbítrio, nos deu livre escolha. E Ele queria que o homem escolhesse pelas árvores que tivessem a vida, que tivessem a comunhão com Ele. Mas como o homem foi seduzido e enganado e caiu em pecado e desobediência, ele comeu então da árvore do bem e do mal. O que é a árvore do bem e do mal? É a natureza caída de Satanás. E por que Deus colocou então essa árvore lá, se Ele não queria que o homem se alimentasse? Porque Deus queria que através da obediência, do amor, da decisão, de saber da necessidade que nós temos de ter comunhão com Ele, Deus queria que o homem somente escolhesse a árvore da vida, porque se Ele não coloca outra árvore, Ele não seria um Deus de amor, um Deus que nos dá liberdade, e sim um ditador, um Deus que ia nos impor todas as coisas, sem nós termos a liberdade de escolha. Isso é amor. Dar liberdade de escolha. Então, Deus é um Deus tão cheio de amor que Ele sempre nos coloca todos os dias na nossa frente a bênção e a maldição. E Ele nos diz em Deuteronômio, escolhe a bênção. Ele anela, Ele trabalha no nosso coração para que a gente escolha sempre pela vida. A gente escolha sempre por andar na presença dEle. Mas o que é a vida e o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Como se expressa? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tem duas linhas, ela sempre tem duas divisões. Satanás é dividido, né? A serpente tem a ponta da língua dividida. Então, a árvore do mal é tudo aquilo que existe de maldade, todo o mal. Tudo que é maligno, toda a tristeza, tudo aquilo que é mal, toda a violência, toda guerra, toda contenda, toda divisão, todo ódio, tudo aquilo que todos sabem que é mal realmente. Mas a árvore do bem, qual é a expressão do bem? É quando as trevas
se apresentam para nós como algo de bom e que ainda não é a vontade do Senhor. E essa é a árvore, é o lado mais perigoso da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando uma pessoa vive na árvore do bem, a gente costuma dizer que ela troca de galho, mas não troca de árvore. Então, quando a pessoa vive na árvore do bem, ela é uma pessoa bondosa, generosa, ela é uma pessoa que gosta de ajudar todo mundo. E aí, quando alguma coisa vem na vida dela, ela pergunta assim, mas eu sou uma pessoa tão, do bem, eu gosto de ajudar todo mundo, eu não sei por que isso me acontece. Porque Deus quer mais do que o bem para a nossa vida. Ele quer que nós ande em novidade de vida. Então, a árvore do bem é tudo aquilo que parece ter, que tem uma aparência de bem, de bom, mas que não é Deus. Então, muitas vezes, como que as trevas vão fazer uma pessoa ir para o lado da destruição se ela não se apresenta como bondade? Como uma pessoa vai usar drogas se aquele que ofereceu as drogas vai dizer, olha, eu tenho uma coisa aqui para te oferecer, e ela vai destruir a tua vida e vai destruir a tua família, tu quer? A pessoa vai dizer que não. Mas quando as drogas são oferecidas, elas têm um lado bom para que a pessoa queira e ache bom aquele caminho. Essa é uma das faces do bem. O bem também é aquele tipo de pessoa que fora da sua casa é uma pessoa generosa com todo mundo, uma pessoa agradável com todo mundo, e quando chega dentro de casa ela realmente mostra o outro lado, e aí ela briga, ela não é generosa, ela não é uma pessoa amorosa dentro de casa, ela não é uma pessoa que faz favores, ela só quer ser servida dentro de casa. Então ela vive trocando de galho, mas não vive pela vida. E a vida é tu ter sempre o mesmo caráter, é o caráter de Cristo em todos os momentos, dentro de casa e fora de casa. A vida é saber a gente dizer sim, mas também dizer não. E aqui em João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus veio trazer vida e vida em abundância. O que é a vida que Jesus tem para nos dar? É essa troca de natureza que tem dentro de nós. É o caráter de Cristo dentro de nós. E se a gente vai analisar, a gente tem que estar sempre perguntando o que Jesus faria nessa situação. Porque se nós vamos analisar a vida de Cristo, ele era o máximo que ele podia ajudar as pessoas, ele ajudava, mas ele era implacável, ele não fazia vistas grossas, ele não fazia concessões ao pecado. Então Jesus sempre falava com amor, Jesus nunca liberou ódio, mas ele nunca fez vistas grossas, ele nunca concordou com o pecado. Compreender não significa concordar. Então nós precisamos aprender isso de Cristo. Foi isso que Cristo veio nos trazer e para isso que nós fomos chamados, para jorrar esta vida. E essa vida ela só é trazida para dentro de nós através da leitura da palavra e através da oração. Aí sim o nosso caráter vai mudando. E aí nós vamos muitas vezes dizer sim, mas muitas vezes também nós vamos dizer não. Nós vamos deixar de ser uma pessoa do bem e sim nós vamos andar na vida, porque Jesus, ele era implacável com a religião. Jesus ele sempre trazia o esclarecimento do erro do outro, mas nunca com acusação e nem com ódio, sempre com amor. Não é para nós sair por aí mostrando para todo mundo o erro de todo mundo, não é nada disso. O nosso exemplo é Cristo, ele é a nossa luz, ele é o irmão mais velho que nós temos que seguir, ele é aquele que vai à nossa frente, é nele que nós temos que buscar a resposta. Então, a nossa vida, ela não é mais, depois que a gente aceita Cristo, ela não é mais para nós fazermos todas as coisas maquinalmente, conforme tudo se apresenta. Eu já levanto de manhã fazendo tudo como as coisas vão se apresentando, ou conforme eu já tenho planejado na minha mente. Não é nada disso. A vida com Cristo agora, depois que nós aceitamos, nós temos que perguntar para Ele, o que eu tenho que fazer?
Qual é a tua vontade? Como é que eu realizo as minhas tarefas? E aí vai invocando o Senhor, já coloca o dia na presença do Senhor. E vai trazendo aquela presença de Cristo para nos conduzir, para nos dar direção. Muitas vezes nós vamos ajudar muitas pessoas. E isso foi a maior parte do ministério de Cristo. Orando, ajudando, aconselhando, amando sempre o pecador, o perdido. Jesus amava, Jesus não acusava, Jesus não apontava as falhas. Nós vemos em João 8 a mulher adúltera, os fariseus mostrando o pecado, dizendo que ela estava errada. E Jesus em nenhum momento a condenou, nenhum momento a acusou. Jesus amou, mas Jesus nunca concordava com o erro. Repito, compreender não significa concordar. Então nós precisamos aprender esses mistérios que tem na palavra sobre o caráter de Cristo e trazer para dentro de nós esse caráter através da oração e através do conhecimento da verdade de Deus, através da sua palavra. E ali nós conhecemos Cristo para que esse Cristo esteja dentro de nós, nos guiando cada passo que nós der durante o dia. Nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. Esta é a vida para a qual Jesus nos chamou. Muitas vezes nós vamos aconselhar pessoas, muitas vezes nós vamos ajudar, mas muitas vezes Deus vai dizer, não é para fazer. É eu que vou trabalhar agora. Porque muitas vezes nós ajudando as pessoas, nós atrapalhamos a obra de Deus na vida daquela pessoa. Então tudo tem que ser na dependência do Espírito. Tudo tem que ser conforme Deus quer manifestar. E isto sim é uma vida abundante a jorrar. E a gente vê Cristo em muitos momentos, quando ele entrou no templo, ele destruiu tudo que tinha lá, os cambistas, os que vendiam pombas. Então Jesus, ele sempre era guiado pela vontade de Deus. Então muitas vezes nós vamos fazer coisas que nos parecem loucura, mas que nós precisamos aprender a viver a vida por aquilo que Deus nos conduzir, aquilo que é a vontade do Senhor. O que Jesus faria? E aí nós temos que aprender, isso é o fundamental, ouvir a voz de Deus. Essa é a maior bênção que nós podemos ter, discernir a voz de Deus. Para os amados que têm ministério de profeta, fica mais fácil, mas para muitos irmãos que ainda estão muito feridos, é difícil de ouvir a voz do Senhor, é difícil discernir. Mas a palavra diz em João, no capítulo 4, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque se nós orarmos e dissermos, esse espírito confessa que Jesus Cristo vem em carne, ele pode falar comigo. Se ele não confessa, eu rejeito. E aí, se aquele falar se aquietou dentro de nós, não é o Espírito de Deus que está falando. Não é Deus nos conduzindo. Então nós temos essa prerrogativa. 1 João capítulo 4, versículo do 1 ao 3, nos fala sobre isso. Que nós temos essa arma para lutar contra as trevas e discernir a vontade de Deus. Não dar crédito a qualquer espírito. Provem os espíritos. Pergunta, esse espírito procede de Deus? Se ele procede, ele segue falando. Agora, se ele não procede de Deus, eu rejeito em nome de Jesus. Porque é fundamental, esta é a parte principal, é nós discernir a vontade do Senhor, nós aprender a ouvir a voz de Deus. E durante o nosso dia, nós vamos exercitando, nós vamos fazendo, em muitos momentos nós vamos nos afastar do Senhor, em muitos momentos nós vamos agir pela nossa própria força. E nesses momentos, então, se concretiza o pecado, quando a gente desobedece Deus, quando a gente não faz a vontade de Deus. E aí, no final do dia, nós temos que consertar com o Senhor e pedir perdão, e tudo certo, Deus nos perdoa. A questão de nós querermos sempre obedecer o Senhor e não nos afastar da sua presença, é que quando nós nos afastamos, nós pecamos. Se nós pecamos, nós temos uma recompensa negativa sobre o pecado. Não está nada ligado com Deus, não é Deus nos punindo. A sua palavra diz isso, que quando nós desobedecemos, nós pecamos. Quando nós pecamos, nós recebemos um salário, nós temos uma punição. Então, é fundamental que a gente queira sempre buscar ouvir Deus,
para que a gente esteja sempre em obediência, e aí sim a nossa vida vai fluir conforme aquilo que Deus estabeleceu. Uma vida abençoada, uma vida onde um rio maravilhoso que tem dentro de nós vai jorrar através de nós. Então que o Senhor venha sempre nos tirar da árvore do bem e do mal. Nós precisamos orar muito por isso. Repito, aqueles que vivem mais na árvore do bem, né? A gente, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão generosa, eu ajudo todo mundo, mas eu não sei por que isso me acontece. Mas muitas vezes não é para te ser do bem. Deus quer que tu ande na vida. E o Senhor precisa nos ensinar isso. Porque a árvore do bem, ela está muito ligada à religião. E Jesus nunca se agradou da religião. Pode ver nos evangelhos, ele confrontava os fariseus. Ele não se agradava dos rituais, das coisas feitas maquinalmente. Ele sempre se retirava e orava para saber o que Deus queria que ele fizesse. E isso nós temos que fazer todos os dias. Colocar o nosso dia nas mãos do Senhor e durante o dia ir invocando, ir buscando sua direção, sabendo que nós temos que estabelecer coisas através do seu Espírito nas nossas vidas. E isso vai nos dar muitas experiências com Deus. Vai trazer para nós muita intimidade com Deus. Vai trazer muita paz, porque nós vamos saber que nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Invocando o Senhor. Buscando, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Senhor, eu só posso fazer todas as coisas se Tu me fortalece. Eu não faço nada. Aquilo que eu faço é a árvore do bem ou do mal, aquilo que eu faço pela minha força, pelo meu braço, mas eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer a Tua vontade. Invoque o Senhor, busque a Sua presença, busque a Sua direção. E agora eu vou ler Deuteronômio, capítulo 28, e vou deixar para que os amados busquem Deuteronômio 28, do 1 ao 14, para que a gente descubra, seja despertado dentro de nós esta realidade que nós precisamos muito aprender a ouvir Deus. Ouvindo Deus, nós não vamos fazer as coisas conforme aquilo que nós já planejamos, mas sim conforme a vontade dEle. E assim, conforme a vontade de Deus, os rios vão jorrar através de nós. As bênçãos vão chegar até as nossas vidas. O Senhor vai nos abençoar porque nós estaremos no centro da sua vontade, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. E muitas vezes nós achamos que estamos ajudando o Senhor, nós estamos atrapalhando a obra quando nós não dependemos dele. Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1, diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. E a palavra segue dizendo as bênçãos que se dispensarão sobre as nossas vidas se nós aprendermos a ouvir a voz do Senhor e a obedecer os seus mandamentos. Nós precisamos muito correr atrás dessa bênção. Muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas naturais, nós queremos muitos bens, nós queremos muitas riquezas. Tudo certo, nós temos que trabalhar, nós temos que pedir para o Senhor, né, para resolver os nossos problemas, para nos ajudar nas nossas questões, mas Deus quer muito mais do que isso. Deus quer muito mais do que um filho com seus problemas resolvidos. Ele quer um filho que obedeça a sua voz e que cumpra toda a sua vontade. Isso ele disse a Davi, e isso foi o que ele disse de Jesus. Porque ele se agradava em Jesus, porque Jesus cumpriu toda a sua vontade. E para que a gente saiba a vontade de Deus, é necessário a oração, é necessário que a gente aprenda a discernir a sua voz e ser guiado pelo seu Espírito.
e ser orientado pelo seu Espírito. E a gente pode dizer, mas eu não sei discernir. Comece hoje a invocar o Senhor, dizer, Deus, tudo que eu preciso na minha vida é ouvir a tua voz e obedecer a tua vontade. Porque só assim a minha vida vai ter sentido, vai ter valor, só assim a minha vida vai ser uma vida abundante, só assim as nossas vidas vão jorrar para as outras pessoas a vida de Cristo. Que a gente possa desfrutar desta realidade, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento de que o nosso encargo é discernir a sua vontade, é discernir a vontade de Deus e obedecê-la por onde quer que nós andarmos. Nós seremos bem-aventurados, nós seremos felizes, nós seremos um povo que teremos comunhão, intimidade, alegria de saber, de ter uma consciência tranquila, de saber que nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Isso é muito importante, nós buscar discernir a vontade do Senhor e não mais reagir por aquilo que nós achamos, né? Por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente sempre fez. Deus não quer mais isso para nós. Essa é a vida abundante. É mais do que resolver os nossos problemas. É uma vida de caráter, de obediência, de sensibilidade ao Espírito Santo. No livro de Atos tem uma história que Paulo disse que ia para Jerusalém, mas o Espírito disse, não, tu não vai. Então tem coisas que nos parecem corretas, parecia correto para Paulo ir para Jerusalém, mas o Espírito disse para ele que não. Então nós precisamos ouvir o Senhor, porque muitas vezes Deus quer nos dar um livramento, não quer que nós vá. Nós precisamos buscar ardentemente ouvir a sua voz. E há momentos que nós não vamos ouvir. Mas a gente deve dizer, Senhor, eu não estou discernindo a tua vontade, mas se tu não quer que eu faça, tira do meu coração. Coloca somente o desejo de fazer a tua vontade no meu coração. Eu escolho fazer a tua vontade. E aí, naqueles pequenos detalhes, naquelas pequenas decisões que nós tomamos, naquelas pequenas escolhas que nós fizemos por obedecer o Senhor, naqueles momentos de intimidade dentro da nossa casa, nós vamos tendo experiência de exercitar a sua voz dentro de nós e de aprender a ouvi-lo em todos os momentos, em todas as circunstâncias e sermos guiados, porque vai chegar um tempo, irmãos, que nós vamos precisar muito discernir a voz de Deus, saber o que temos que fazer, saber o que temos que falar. Isso Deus nos escolheu para esse momento, e esse momento não é mais de opiniões, não é mais de uma vida regrada por aquilo que as coisas se manifestam ou se apresentam, mas é um momento de nós aprender a discernir a sua voz e a manifestar a vida abundante que Ele veio a trazer para nós. Repito, Jesus nunca falou com ódio, Jesus nunca hostilizou, mas Ele sempre falou com amor, discernindo de Deus o que era para ser feito. Sem brigas, sem contendas, sem violência, sem ódio, mas Jesus dizia sim e Jesus também dizia não. E é isso que nós precisamos aprender. Esse caráter de Cristo, esta realidade que Cristo era, de um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, mas que sabia fechar a porta e abrir a porta no momento certo. Amém? Que o Senhor traga a vida dessas palavras dentro de nós, para que a gente aprenda a viver pela linha da vida, por aquilo que Deus nos chamou para realizar, através de nós. Que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente saiba discernir a sua voz, discernir a sua vontade, e coloque na nossa vontade o desejo de fazer a vontade dele, constantemente. Que o Senhor nos fortaleça diariamente, abrindo o nosso entendimento para que a gente possa ouvir a sua voz e obedecer a sua vontade. Desta forma, fluirão rios de águas vivas para saciar outras vidas, para abençoar outras vidas e não somente uma vida de desfrute de paz no nosso coração, mas para que outros também recebam esta vida abundante que o Senhor nos escolheu e nos chamou para vivermos através dela. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida e a paz do Senhor esteja sobre ti e que esta realidade venha fluir no teu coração, em nome de Jesus.